Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e mais uma vez muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa nesta terça-feira das Santas Chagas. Você está vendo aí o relógio na sua tela? 8h59 pelo horário de Brasília, você nos acompanha em todo o país. São 22 capitais brasileiras e mais de 2.200 cidades espalhadas pelo país. Você está vendo imagens de Jesus das Santas Chagas, né? Essa terça-feira abençoada para todo mundo. São 5 chagas, você sabe disso, né? Sofrimento de Jesus Cristo por todos nós. Será que a gente reconhece isso? Você tem reconhecido isso? Temos que reconhecer o sofrimento dele, a vida que ele deu por todos nós. Sabe uma maneira bem simples, bem fácil de reconhecer isso? É agradecer sempre. Mais agradecer do que pedir. A gente pede, mas agradece. Nunca se esqueça. É na proporção de 3-1. Agradece 3 vezes e pede uma. Porque o dom da vida, esse já é uma maravilha dada e cuidada por Deus, né? Que bom ter a sua companhia. Como eu disse, 2.200 cidades nos acompanham agora e nós vamos até às 10 horas da manhã. Às 10 horas você sabe, né? O padre Reginaldo Manzotti está aí na sua televisão com o programa Experiência de Deus. São 20 anos no ar, liderança de audiência na televisão e também no rádio. 10 da manhã e 10 da noite. Vamos conferir os destaques, o que vai ser notícia no nosso Bom Dia desta terça. Coloca no ar. No programa de hoje você acompanha o pagamento do PIS/PASEP terá novas regras em 2026. Prévia do PIB aponta queda de 0,9% no terceiro trimestre de 2025. Empresa de energia do Rio Grande do Norte suspende taxas de cobrança de geradores de energia solar. Caixa Econômica libera recarga do programa Gás do Povo. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades do Brasil. Povos indígenas participam em grande escala da COP30. Vamos tirar dúvidas sobre doenças e acidentes de trabalho no campo com o advogado Fabrício Klein-Bink. E para encerrar o programa, o nosso momento de oração nesta terça-feira das Santas Chagas com o padre Jorge Fortunato. Que bom ter a sua audiência, que bom ter a sua companhia. A gente começa com informação, o que você precisa saber nesta terça-feira. Vamos atualizando para que você saia de casa ou fique na sua casa, no seu lar, bem informado, bem informada. Começamos falando sobre o abono salarial, PIS/PASEP. Atenção, dinheiro na conta, hein? O abono salarial do PIS/PASEP, pago anualmente a trabalhadores com carteira assinada, terá novas regras a partir do ano que vem. O limite de renda para ter direito ao benefício deixará de ser calculado com base em 2 salários mínimos e passará a ser corrigido pela inflação, segundo o INPC. Isso significa, na prática, viu gente, que isso deve restringir gradativamente, devagar, quem tem direito ao pagamento, tornando o acesso mais limitado ao longo dos anos. Segundo o governo, a intenção é preservar o abono para que realmente quem ganha menos, garantindo assim a sustentabilidade do programa no longo prazo. A gente continua falando de economia, né? Sobre agora o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. O PIB, a prévia, foi divulgada pelo Banco Central e indica retração de 0,9% no terceiro trimestre deste ano. É a primeira queda em 2 anos. O Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, mostra recuo em todos os setores. A agropecuária caiu 4,5%, a indústria caiu 1%, serviços 0,3% e a contração corre em meio à Selic em 15% ao ano, usada para conter a inflação. O dado oficial do PIB será divulgado pelo IBGE no dia 4 de dezembro. Aí se justifica essa retração, né? Um comentário rápido aqui para informar que a taxa Selic a 15%. A indústria ou quem tem que investir não investe, porque o empréstimo custa alto, os juros são altos. Se não investe, não produz. Se não produz, o comércio não vende.
Se o comércio não vende, a economia para. Por isso, essa retração de 0,9% é o famoso efeito dominó. E tudo, perceba, começa com a Selic a 15%, inibindo o investimento no Brasil. Agora outra informação para você, a Neoenergia Corcem é do Rio Grande do Norte. Você está vendo aí imagens de placas solares, né? Suspendeu temporariamente a cobrança de novas taxas nas contas de luz para consumidores que geram energia solar no Rio Grande do Norte. Alô, povo potiguar, bom dia! A medida ocorre após reclamações de aumentos entre 200% e 600% nas faturas, devido à inclusão de tarifas de distribuição e ICMS também, para quem instalou sistemas a partir de 2023. A suspensão vale enquanto a empresa dialoga, conversa, portanto, com o governo estadual e com os PROCONs. Mais de 100 denúncias foram registradas pelo PROCON do Rio Grande do Norte. Agora a informação da Caixa Econômica Federal. Mais dinheiro liberado, né? Começa a liberar o Vale Recarga do programa Gás do Povo, que vai substituir o Auxílio Gás. Na primeira etapa, cerca de 1 milhão de famílias poderão recarregar de graça botijões de 13 quilos em revendas credenciadas de 10 capitais. O benefício será validado com cartão de Bolsa Família, cartão Caixa ou CPF com código enviado ao celular. O programa atende famílias do CadÚnico com renda de até meio salário mínimo, priorizando quem recebe o Bolsa Família, e a meta é alcançar 15 milhões de famílias até março do ano que vem. Portanto, as novas regras, que foram divulgadas inclusive no mês passado sobre o Vale Gás. Havia muita coisa errada com o Vale Gás e o governo aprimorou, agora vai ter que comprovar realmente, já está sendo, quem precisa realmente do botijão de gás de 13 quilos. Vamos às temperaturas pelo Brasil. Algumas cidades brasileiras, obviamente. Só informar para você que continua chovendo na região sul do Brasil, com chuva em várias cidades da região sul do Brasil e na região sudeste do país também. E a previsão ela se manteve, porque os institutos de meteorologia indicavam que essa chuva iria ficar até hoje, assim como está acontecendo. Desde sexta-feira da semana passada, chove, o sol entre nuvens, mas a chuva volta. Mas em algumas regiões brasileiras não. As temperaturas em algumas cidades, você já está vendo aí em Cascavel, oeste do estado do Paraná, que nos acompanham pelo canal 50.1. Tempo fechado, nublado, só entre nuvens em Cascavel, com a máxima prevista para hoje de 21 graus. A temperatura no Recife agora é de 26 graus, a máxima hoje na capital dos pernambucanos é de 28. Canal 47.1, muito obrigado Recife pela audiência. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Capital Sul Mato Grossense, que nos acompanha pelo canal 50.1. A máxima prevista para hoje de 26, sol entre nuvens também em Campo Grande. A temperatura em Teresina, máxima prevista para hoje de 38 graus. Historicamente, Teresina no Piauí é sempre calor, Sempre sol. Mas quando chove, chove para valer em Teresina. Agora, Agudos do Sul, região metropolitana de Curitiba, máxima de 19 graus, tempo chuvoso, 64 anos de emancipação política em Agudos do Sul. A cidade tem uma forte influência de imigrantes italianos, poloneses e ucranianos. Em Conde, na Paraíba, completando hoje 62 anos, também de aniversário, Conde, na Paraíba, emancipação política, conhecida por suas praias paradisíacas. A principal dela é Tambaba. Todas são lindas, mas Tambaba é famosíssima no mundo inteiro. Tem o turismo como uma das principais atividades econômicas e a cidade celebra o seu aniversário com eventos como mostra cultural e práticas pedagógicas, projeto Conde Feliz, com serviços de graça à população e, claro, o tradicional bolo de 500 quilos distribuído à comunidade de Conde, na Paraíba. Um abraço ao povo querido de Conde, um abraço ao povo querido de toda a Paraíba. Muito obrigado pela audiência. Da Paraíba, vamos a Belém do Pará, vamos falar da COP30, que entrou ontem na segunda semana, Primeiro, só para explicar, teve um evento
com os chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, vieram, abriram a conferência, a COP30 em Belém do Pará, eles saíram, chegaram os técnicos durante a semana passada inteira, discutiram projetos, ideias, planos para diminuir a poluição no mundo. Já saíram de cena. Ontem, voltaram as autoridades, que vão formular o acordo de Belém para o futuro da humanidade. E tomara que cheguem no acordo mesmo, né? São chefes de estados, presidentes, primeiros ministros, representantes e tudo mais. Mas na COP30 também tem um povo que está sendo ouvido e que precisava ser ouvido. São os povos originários, né? Os povos que estavam aqui quando os portugueses chegaram. São os indígenas, que estão mostrando a sua cultura, né, as suas belezas e também a arte e principalmente os saberes. Veja. A COP30 tem a maior participação de povos originários de todas as COPs, com cerca de 3.000 etnias de todo o mundo. Além de discutir o que afeta seus territórios, eles mostram sua arte e cultura, como esse grupo de artesãs de Altamira. São aquelas pulseiras, miçanga, brinco, tem várias de cor e vários tipos. Essas daí são a gente mesmo que colhe esses frutos, a gente coleta. A gente fura, tem uma máquina e... O que vende mais aqui quando o pessoal vem procurar? Vende mais brinco e as pulseiras. A Associação Picoré trouxe mulheres caiapós dos municípios de Orilândia do Norte, São Félix do Xingu e Altamira, que carregam tradições tanto de pintura corporal como de biojoias. Olha, nós estamos aqui com a participação na COP, mostrando a cultura do povo caiapó e também aqui no Círculo dos Povos, participando de palestras junto com os nossos apoiadores que apoiam projetos daqui da comunidade caiapó. A COP30 também é uma grande oportunidade para mostrar a arte dos povos originários para o mundo. Quem passa aqui por esses corredores se encanta com as peças feitas por mulheres indígenas de aldeias do interior do Pará. Elas fazem peças inspiradas em imagens da natureza e animais, como esta, nas cores do jabuti. Essa arquiteta, que está de passagem pela cidade, é uma das admiradoras desse trabalho e escolheu várias peças para levar para casa. Eu acho incrível esse trabalho delas, elas têm muito bom gosto, muita sofisticação e acho que poucos do Brasil conhecem, né, essa arte indígena e é muito incrível, acho que tem que ser divulgado isso. Que legal. Obrigado a Luciana Cavalcante, trazendo para nós todos os dias informações da COP30. Esse evento tão importante para o Brasil e tão importante para a humanidade, né? E aí trazendo para a gente esse comportamento, né? Esses saberes, essas culturas todas levadas pelos povos originários para Belém do Pará, né? Que legal, que maravilha, ó. E o mundo inteiro vendo a arte nossa, né? A arte do povo originário do nosso país. A Luciana Cavalcante, todos os dias acompanhando a COP30, que continua a semana inteira ainda em Belém do Pará. Vamos cantar parabéns aos aniversariantes do dia. Você está de aniversário hoje? Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Você é associado da obra Evangelizar é Preciso? A gente quer ler o seu nome aqui, a gente quer cantar parabéns para você. Queremos sim, todos os dias a gente canta parabéns aos aniversariantes do dia. Quer ver só? Parabéns, parabéns, felicidades para a Aline Salvador. Você já está vendo aí na sua televisão? A Aline Salvador, que não mora em Salvador, né, Aline? Mora em Sinop, no Mato Grosso. Ana Lúcia Faleiro de Oliveira, em Joinville, Santa Catarina. Parabéns, Ana. E o Lucas Carlos Oliveira, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós aqui da Evangelizar. Nós aqui da Evangelizar lhe desejamos muito amor e paz. Parabéns, parabéns. Juntos evangelizamos mais. Muito mais evangelizamos. A gente precisa da sua ajuda para a gente evangelizar muito mais, né, o Carlos Cruz? É verdade. Você quer ser um associado da obra Evangelizar é Preciso? A gente faz o convite, vai aparecer na sua televisão os nossos telefones para você ligar e para você se tornar um associado da obra Evangelizar. Tá aí, é o 0800 410 6060.
0800 410 6060. Também temos um telefone fixo que é o 41, nosso código de área, aqui em Curitiba, o 3221 6060. Está vendo aí um QR Code na sua televisão? Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua televisão e tem todas as informações, tudo direitinho, o caminho para ser feito para você também fazer uma doação para a obra Evangelizar é Preciso. Sabe por que a gente precisa? Porque a gente precisa aumentar as pessoas que são atendidas pela obra Evangelizar é Preciso. A gente precisa chegar mais longe no Brasil. O Brasil é um país gigante, é um país continental. A gente já atinge quase 90% do território nacional, graças a Deus, graças à sua ajuda. Nós precisamos chegar 100% do território nacional. Nos ajude. Venha fazer parte desta nossa grande família. É ou não é, Carlos Cruz? Evangelizar é preciso. Sempre. Pessoal, agora há pouco falei aí para você nos ajudar, para você fazer parte da grande família da obra Evangelizar é Preciso. Eu esqueci de falar de uma ação importante, né, que nós desenvolvemos junto com a Pastoral da Criança, que é o projeto Abracei. Isso mesmo. Que tanto nos orgulha, né? E que tanto nos faz... Olha só a criançada aí sendo atendida. São 10 mil crianças atendidas. Você está vendo esse QR Code aí? Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Você pode fazer um Pix para a gente ajudar mais crianças. Hoje são 10 mil crianças atendidas. E a gente quer chegar a 11, a 12, a 13, a 15, a 50 mil, né? Quem sabe, graças a Deus. Mas a gente precisa da sua ajuda. Faça a sua doação extra. Para você que já é associado da obra Evangelizar é Preciso, é uma doação extra, tá? Ajude a nos ajudar mais crianças pelo Brasil. É o projeto Abracei da Pastoral da Criança, ok? Vamos ao intervalo comercial, é rápido, é uma parada rapidinha, a gente já volta. E a gente sai com imagens de Cuiabá. Bela Cuiabá, capital mato-grossense. Alô Cuiabá, bom dia. Abraçando Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Cuiabá. Chua, chua, e as águas correr. Chuê, chuê, parece que alguém tão cheio de mágoa deixaste quem há de dizer a verdade no meio das águas rolando também. Voltamos, imagens de Caicó no Rio Grande do Norte, canal 49.1. Alô Caicó, bom dia. Alô povo potiguar, bom dia. Abraçando Dom Antônio Anes, bispo da diocese de Caicó. Você veste o seu vestido de algodão, quebra o meu chapéu na testa para rebater as coisas do leilão. Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Essa aí eu votei nos anos 70, viu, Carlos Cruz? Opa. Parabéns, Valeu. música de qualidade, é do meu tempo, né? Na verdade, vos digo, eu sou do tempo bem antes dos anos 70. Vamos parar por aí, né? Não sou do tempo do Leonardo da Vinci, que é o autor dessa frase que a gente vai colocar na sua televisão agora, o pensamento do dia. Leonardo da Vinci, grande inventor. Aliás, o maior inventor de toda a história da humanidade. Você sabia que, por exemplo, o helicóptero, a invenção dele? É, mas naquela época não, ele fez só um protótipo e está subindo aí helicóptero. O Leonardo da Vinci escreveu sobre a simplicidade. Simplicidade é o último grau de sofisticação. Seja sofisticado, mas não precisa ser muita coisa, basta ser simples. Simplicidade é o último grau de sofisticação. Leonardo da Vinci, ele era polímata, quer dizer, inventava várias coisas. A roupa para mergulhar é do Leonardo da Vinci também. Tanque de guerra do Leonardo da Vinci e tantas outras invenções dele, né?
Muito bem, meus amigos, convidado especial aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Você que nos acompanha nos 4 cantos do Brasil, são mais de 2.200 cidades nos acompanhando agora, ao vivo, aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. E muita gente, graças a Deus, está no campo, está na roça, produzindo alimento que nós consumimos, que nós comemos todos os dias. São vocês que nos alimentam, graças a Deus, e a gente agradece muito por isso. Mas nós temos um grande problema ainda no Brasil com o homem do campo, que é o direito previdenciário dele. Muitos não sabem dos seus direitos previdenciários. Aposentadoria, seguro esse, seguro aquele, ficou doente, como é que faz? Aí a produção trabalhou em cima desse tema e a gente chegou à conclusão que a gente precisava falar sobre esse assunto. E demorou. Porque nós convidamos um especialista no assunto, o Dr. Fabrício Kleinbing, está conosco aqui. Tudo bem, doutor? Bom dia. Muito bom dia, Adilson Arantes. Bom dia a todos os telespectadores da TV Evangelizar, é o programa Bom Dia Evangelizar. Satisfação estar aqui. Que prazer em tê-lo aqui, doutor, porque é bem isso, né? O homem do campo pouco sabe dos seus direitos, né? Infelizmente. Perfeito, Adilson. O homem do campo sabe trabalhar. Trabalhar produzir. De sol a sol, né? Nos alimentar, né, doutor? Nos alimentar, muitas vezes acordando de madrugada, 4, 5 da manhã, dormindo tarde, trabalhando no final de semana, não tem feriado. No campo não tem feriado. Não tem. No campo não tem feriado. Tem dia santo. Tem dia santo. Dia santo. Né? E muitas vezes os direitos do INSS, da Previdência Social, ficam esquecidos. E hoje o nosso objetivo é esse, esclarecer um pouquinho na cabeça desse agricultor o que ele tem de direito, principalmente quando ele tem acidentes de trabalho, doenças, problemas na sua atividade. É uma pergunta, parece básica, mas por incrível que pareça, tem gente ainda que já passou da idade de se aposentar, doutor, no campo e não se aposentou ainda. Tem muita gente, não tem não? Tem. Hoje em dia, através também do trabalho da imprensa, dos sindicatos, menos. Mas há muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, as pessoas iam trabalhando e não lembravam da aposentadoria. E no meio rural, Adilson, a aposentadoria ela ocorre 5 anos antes do meio urbano. Para o homem, então, de 65 cai para 60 anos de idade, e para as mulheres, 7 anos antes, de 62 para 55 anos de idade. Isso é importante, porque se ele não pedir aposentadoria na época própria, ele não receberá esses atrasados que ele deixou de pedir. Não tem retroativo? Não, é só do pedido adiante. Ele não... eu deixei para pedir 3 anos depois para receber atrasados. Está acumulado lá atrás? Não está. Só se o INSS indeferir o pedido e ele entrar com um processo judicial. Agora, a morosidade dele e entrar com requerimento não dá direito a esses atrasados. Você tem uma ideia, doutor? Rapidinho, 10 segundos. Na época da reforma da Previdência, tinha gente defendendo que não tinha que ter essa diferença. O senhor lembra disso, né? Demais. Onde já se viu, tem que ser igual para todos. Não. O homem do campo trabalha mais, muito mais do que quem trabalha na cidade. E principalmente, Adilson, começa antes. Sim. Os agricultores não começa com 16 anos, que é a idade hoje, para registrar a carteira de trabalho. Começa com 10. Isso, até antes. Até antes. Aliás, nós tivemos, alguns anos atrás, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, reconhecendo o direito de você levar para a aposentadoria o tempo da roça anterior aos 12 anos de idade. Porque no caso em específico desse processo, a pessoa provou que desde os 9 anos ela vinha trabalhando. Ela tinha comprovantes que ela trabalhava na roça. Doutor, um grande problema são os acidentes de trabalho no campo. Ao contrário do que muita gente pensa, tem muitos acidentes de trabalho no campo. Como é que faz para requerer o direito dele, que não pode trabalhar? E como é que fica? Qual é o futuro desse trabalhador? Olha, Dilson, o acidente de trabalho no campo, o principal problema é a subnotificação. O governo, os órgãos não ficam sabendo que aconteceu esse acidente. Porque quando é um trabalhador urbano com carteira assinada, um empresário, ele notifica esse acidente. Quando é empregado, por exemplo, a empresa emite a CAT, a comunicação do acidente de trabalho. Mas o agricultor que está lá a muitos quilômetros de distância dos centros urbanos, às vezes ele se acidenta, vai no médico, faz o tratamento, opera, e o governo não fica sabendo disso. Então, o primeiro passo, é haver a notificação desse acidente e ele requerer os benefícios que ele é de direito. O primeiro seria o auxílio por incapacidade temporária, o popular auxílio-doença, que nós conhecemos, para ficar afastado durante o período da recuperação. Só que, às vezes, Adilson, essa recuperação ela não ocorre, porque ela pode resultar em sequelas
definitivas. Por exemplo, eu tenho muitos casos na minha vida profissional aí de quase 24 anos trabalhando com a área, de amputações de dedos, de mão, de pé, de braço, né? Olho furado, Sim. tudo no meio rural. E aí, como fica a situação deste agricultor? Difícil, né? Porque ele trabalha num serviço pesado, com o uso da força física dos membros, e muitas vezes, se ele perde uma mão, ele vai ter uma dificuldade muito grande de continuar exercendo a mesma profissão. Ainda mais agora com aumento da mecanização da obra, né, doutor? Do homem do campo, quer dizer, os riscos, né? Aquele trabalhador que não tinha o hábito de lidar com aquela máquina ou aquela outra, ele encontra dificuldade e eles estão mais suscetíveis a esses acidentes, né? Sem dúvida, nós temos gerações que trabalham no meio rural. A geração mais experiente, a geração mais antiga, ela muitas vezes tem dificuldade de adaptação com essa nova mecanização. E aí você tem o problema dessa adaptação que ocasiona mais acidente de trabalho, né? Principalmente com máquinas pesadas. Agora, nós temos a nova geração, Adilson, que é mais ligada na tecnologia e pilota melhor, digamos, esses equipamentos, porém, tem um outro problema. Ela é mais inconsequente, ela é mais aguerrida. E aí os jovens, e fica aqui o meu chamado no Bom Dia Evangelizar, que tenham um pouco mais de calma, porque o que eu atendo de pessoas com 25 anos com dedos amputados, pessoas com 30 anos que perderam a visão, é muito grande, porque ele está naquela energia do trabalho, né? E com com o agro indo muito bem no Brasil, quer dizer, as pessoas estão trabalhando às vezes 20 horas por dia, de domingo a domingo, mas tem que cuidar, porque o acidente de trabalho no meio rural, ele é mais comum do que as pessoas imaginam. Ô, doutor, como é que faz? Não busca o direito e não recebe nada mesmo, e o governo não fica sabendo. Não tem como, não é retroativo também, no dia que ele... Também não é a partir do momento que ele busca o direito dele, é isso. O INSS é um seguro público, Sim. Mas é um seguro. Então, você só recebe se você acionar esse seguro. Se você não fizer acionar o INSS, pedindo o auxílio-doença, simplesmente ele não pagará. E o senhor calcula que tem muita gente nessa situação no Brasil, está com um problema de saúde, com a perna, um acidente de trabalho, e está em casa sem trabalhar e sem ganhar, tendo direito a receber? Muita gente? Tem muitas pessoas, até porque, Adilson, o Brasil é um país continental. Né? Então, hoje nós temos comunidades no interior do Amazonas, no interior do Pará, que ficam a mais de 1.000 quilômetros de uma agência do INSS. E claro que, atualmente, há canais remotos, através do 135, que é a central do INSS, do aplicativo Meu INSS, que você baixa no celular, que permitem com que você faça esse requerimento. Mas o problema aí, a pergunta que fica e esses agricultores lá no sertão, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, eles sabem utilizar esses meios canais de tecnologia? Acho que não. Essas gerações que hoje estão usando o INSS ainda têm muito hábito de ir até a agência. E o Brasil é muito grande e tem cidades que ficam muito longe da agência mais próxima. Agora há pouco a gente mostrou imagens de Caicó, no Rio Grande do Norte. E a nossa audiência é maravilhosa. Tem muita gente na zona rural de Caicó nos acompanhando agora. Caicó, imagens de Caicó, no Rio Grande do Norte. Se tiver alguém que em casa, sem poder trabalhar, porque sofreu um acidente de trabalho na roça, como é que ele faz? Ele vai para a cidade? Pede alguém para ajudá-lo a levar para a cidade, para ter o atestado de um médico? Qual é o procedimento? Só o passo a passo para a gente ser didático aqui com esse trabalhador de Caicó. Estou citando um exemplo, né? Primeiro passo, Adilson, então, ele vai procurar o tratamento médico, vai na unidade básica de saúde, ele tem que pedir, então, um atestado... No caso, na cidade, porque geralmente a zona rural não tem. Raras exceções. Raras exceções, né? Ele vai pedir, então, um atestado médico de afastamento do trabalho para este médico que fez o atendimento. Seja para uma situação de cirurgia, seja para uma situação de afastamento que não necessita cirurgia. Preferencialmente também munido de exames, além dos atestados, também os exames. E aí ele agendará uma perícia no INSS. Esse agendamento de perícia pode ser feito pelo telefone, pela central 135 ou pelo aplicativo do Meu INSS. Agora, o INSS ainda não tem a perícia online.
Ele necessita que a perícia seja presencial. Então, caso ele não consiga fazer uma perícia documental, que existe essa possibilidade também para pequenos afastamentos, ele vai ter que ir numa agência do INSS e submeter a perícia com o perito médico. E aí o perito vai definir, o afastamento dele será 6 meses, será 1 ano, né? Vai definir um prazo de afastamento para ele. Findo esse prazo, se ele recuperar a capacidade de trabalho, corta o benefício, fica sem o benefício. Caso ele ainda se sinta incapacitado, ele pode pedir uma prorrogação do benefício. Tem que voltar lá. Para fazer a perícia, sim. Para novo. pedir a prorrogação, não. Aí ele pode fazer pelo canal eletrônico. Ótima explicação, bem didático, né? Para que a gente entenda como funciona, qual é o trâmite que ele tem que fazer para receber o auxílio. Agora a gente fala de aposentadoria, doutor. O homem do campo, como a gente falou agora há pouco, tem gente que ainda não se aposentou, perdeu o prazo e não vai receber retroativo. No dia em que esse agricultor, esse homem do campo, for embora, morrer, a aposentadoria fica para alguém da família, fica para a viúva ou não fica para a viúva? Fica para a viúva. A lei, ela coloca um rol de dependentes, né? Entre os dependentes tem o cônjuge, né, que é o marido, mulher, companheiro, companheira, filhos menores de 21 anos ou inválidos. Então, essa aposentadoria, ela vai ter um rateio, uma divisão entre cônjuges e filhos menores de 21 anos ou inválidos. Se não tiver ninguém, se ele for uma pessoa solteira, sem filhos, e não é casado também, tem a possibilidade de ficar para os pais do falecido ou os irmãos do falecido. Mas, assim, 99% dos casos é o cônjuge ou filhos menores de 21 anos ou inválidos. O senhor se especializou na aposentadoria do homem do campo, da aposentadoria rural, de pensionista rural? Isso. Eu fui servidor do INSS, trabalhei 8 anos no INSS, né? Então, aqui em Curitiba, inclusive, e estou há 16 anos na advocacia. Sabe bem o drama do trabalhador, né? Isso, e eu tenho escritórios, Adilson, no interior do Paraná. E no interior, né, a nossa força motriz é o meio rural. Sim. Então, o número de requerimentos de atividade rural são enormes, né? Então, já a prática nos credencia para falar sobre o assunto. Os canais do INSS, eles deram uma contribuição grande também, né, doutor, para o trabalhador, não só o homem do campo, mas também o homem urbano, o trabalhador urbano, né? Sim, o INSS passou por um processo muito grande de informatização, de tecnologia, principalmente da pandemia para frente. Né? Mudou bastante. Eu diria que em 2, 3 anos de pandemia nós evoluímos os últimos 20 ou 30, né? Porque havia situações que há muitos anos estavam pendentes, como, por exemplo, a biometria, que entrou agora, a obrigação de fazer a biometria para prova de vida. Era um projeto que há 20 anos atrás já se falava de biometria. Aí passou a pandemia, tudo que era da parte tecnológica entrou em vigor. Então, hoje existe a possibilidade de, pelo celular, você fazer praticamente tudo. A questão é que os segurados, os cidadãos que ainda estão se aposentando hoje, não têm domínio e acesso pleno a essa tecnologia. Não tem. Não tem. Uma parte principalmente tem. No campo. Principalmente que é no o nosso tema aqui. Quer dizer, ainda há uma carência, né? O INSS carece ainda de trabalhar mais com essa população que tanto faz no campo para os brasileiros. Precisa chegar mais, é isso? O Brasil tem localidades, Adilson, que não tem internet. E sem internet você não consegue fazer nada, né? Inclusive, em regiões distantes do Brasil, há um serviço do INSS através de barco, o Prev Barco. É um barco, uma agência flutuante. Região Amazônica, que vai nas comunidades. Só que fora da Amazônia, nós temos muitos locais distantes e que as pessoas não têm acesso à internet. E eu diria assim, que a principal barreira é realmente de adaptação desse segurado que está precisando nesse momento. Ele ainda não chegou ao ponto de resolver tudo pelo telefone. Ele quer o olho no olho, ele quer o contato presencial. É verdade. Doutor, a gente falou aqui do homem do campo, então aquela imagem, né, do homem trabalhando na roça, plantando, colhendo. A gente falou da região amazônica. O pescador se encaixa também? Sim, o pescador é equiparado a trabalhador rural. É do mesmo jeito. Garimpeiros, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, também. Todos são equiparados a trabalhadores rurais. Então, só... De novo, que o senhor foi bem didático, né? Aliás, agradecendo, porque foi bem explicado como é que faz passo a passo para você que é trabalhador e está doente em casa, sofreu um acidente, como é que faz para requerer o benefício? Número 1, você vai pegar um atestado médico e exame médico provando
o teu problema de saúde e que este problema incapacita para o trabalho. Então, Aí tem que ir numa unidade básica médico, de saúde. Isso, numa unidade básica de saúde. Um papel, um documento em papel. Escrito, carimbado e assinado. Que prove que não pode trabalhar. Isso. Número 2, ele vai entrar no aplicativo do Meu INSS ou no site da Previdência, previdência.gov.br. Aí um parêntese, doutor. Muita gente tem dúvida, pede ajuda na própria unidade básica de saúde. Também. Nos CRAS, nos Centros de Referência de Assistência Social. Ou no 135, que é o telefone da Previdência, e faz o agendamento de uma perícia, que é o próprio requerimento do benefício por incapacidade temporária, do auxílio-doença. Uma vez agendado, ele comparece na perícia, munido desses exames, e aí, se for agricultor, Adilson, isso é importante, ele tem que levar os documentos que provam que ele é agricultor, porque quando é do meio urbano, ele está contribuindo, e isso tudo está no sistema, então o INSS já vai enxergar. Agora, um caso de um pescador, por exemplo, ele não tem contribuição direta. Sim. Ele vai ter que levar uma certidão de que ele é pescador, da Confederação da Pesca, mostrando que ele é pescador. Mesma coisa do indígena, uma declaração da FUNAI, né? Ou o trabalhador rural, que estamos mais acostumados a ver, né? O trabalhador rural do campo mais tradicional, blocos de nota de produtor e o comprovante que ele é agricultor. Hoje, a maioria tem, né, Dudu? Fica mais fácil, né? A maioria tem. Doutor, muito obrigado. Esclarecedora a sua conversa. E a gente espera que você, homem do campo, tenha anotado aí. A dica é fácil, é simples. Primeiro, procura o médico. Se tiver qualquer dúvida, procure informação também na Unidade Básica de Saúde. Nós conversamos com o doutor Fabrício Klein-Bink, doutor, advogado, especialista em direito previdenciário, em aposentadoria também. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, sempre à disposição. Deixa eu dar um recado agora importante para você, coloque na sua agenda, a Santa Missa em honra a São José, já está aparecendo na sua televisão, é amanhã, 6 horas da manhã, diretamente de Alto Piquiri, região noroeste do estado do Paraná. Santuário Diocesano de São José, em honra a São José, com o padre Mário Sartori. Coloca aí o despertador, transmissão ao vivo para todo o Brasil, aqui pela sua TV Evangelizar. Santa Missa em honra a São José, diretamente do Santuário Diocesano de São José, em Alto Piquiri, ali perto de Umuarama, noroeste do estado do Paraná. Ao vivo, amanhã, 6 horas da manhã, presidida pelo padre Mário Sartori. Muito bem, vamos ao intervalo com imagens de Governador Valadares, Minas Gerais. Bom dia, Minas. Governador Valadares, que nos acompanha pelo canal 15.1, abraçando Dom Antônio Carlos Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares. Bom dia, povo mineiro. Vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Voltamos com imagens de Sobral, no Ceará, 9h46. Sobral nos acompanha pelo canal 45.1, abraçando Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. É o atual bispo diocesano da Diocese de Sobral. Bom dia, Ceará. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Já está aqui o Padre Jorge. Ô, Padre Jorge, bom como é que dia, está o senhor? Deus. Tudo bom, Bem, Padre? graças a a Deus. Deus. Boa terça, Padre. Boa terça para nós. Terça da Santa Chagas. Terça da Santa Chagas. Nosso momento de reflexão com o Padre Jorge Fortunato. Eu volto daqui a pouco, tá bom, Padre? Muito bem, Adilson. Isso. Obrigado. Um bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que sempre está aqui na programação da TV Evangelizar. Estamos na Terça da Santa Chagas. Mas antes da nossa reflexão, quero fazer um convite a você. Você que é fiel mensageiro da Capelinha de Jesus das Santas Chagas, você que é devoto das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas, hoje, às 19 horas, eu tenho um encontro com você. Exatamente hoje, às 19 horas, será transmitido pela TV Evangelizar
Mas você que é de Curitiba, região metropolitana, você pode vir de forma presencial para o encontro dos devotos de Jesus das Santas Chagas. Você que é líder mensageiro, eu espero você às 19 horas. Nós iremos conduzir este momento de oração, mas também refletir o sentido do Natal para você, mensageiro, mensageira. Venha, participe conosco às 19 horas. Mas você que está pela TV Evangelizar, você pode também participar de forma remota. Você que é das comunidades brasileiras, lá dos Estados Unidos, também pode participar conosco. Você que está em qualquer parte do mundo, já alcançamos as 20 mil capelinhas. Olha aí, 20 mil mensageiros por todo o mundo com as capelinhas de Jesus das Santas Chagas. Venha, participe conosco nesta noite às 19 horas. Mas quero refletir com você hoje a palavra de Deus. O tema hoje é este: na minha pequenez, ele me viu. É o evangelho de hoje, da Santa Missa. Vamos refletir Lucas 19, versículos do 1 ao 10, que nos mostra um pouco sobre Zaqueu. Uma estatura baixa, porém ele acolheu Jesus em sua casa e em sua vida. O texto nos ensina que Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Zaqueu era muito baixo, estatura baixa. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja, amados, esta passagem de Lucas nos mostra alguém que está de fato buscando o Senhor, e ele quis, ele se esforçou. Fisicamente, estatura de forma física, um homem pequeno, mas grande por dentro, querendo buscar ao Senhor. E Jesus fez questão, como dizia o texto, de se hospedar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque houve uma conversão sincera da parte dele, porque houve de fato um estabelecer um contato com o Senhor. Ele se esforçou, ele quis ver quem era Jesus, ver Jesus. Nós estamos na última semana do ano litúrgico. Domingo nós celebraremos Cristo, Rei do Universo. Na próxima semana já será o Advento. Os nossos corações já estão começando a se preparar para o Natal. Com certeza na sua casa não é diferente. Preparando aí os enfeites, a árvore de Natal, você fazendo contato com amigos e parentes que virão passar o Natal com você. Isso é importante. Queremos ver Jesus. E como que nós, neste período que vai começar, que é o Advento, como que nós queremos ver, mas também precisamos nos preparar para ver Jesus. Preparar primeiramente pelo sacramento da confissão, preparar a nossa casa física, sim, mas também a nossa casa interior. E este preparar é acolher exatamente o Senhor como Ele quer nos acolher. Pecadores que somos, sim, miseráveis, mas o Senhor nos acolhe, como acolheu este homem no coração.
Zaqueu acolhe Jesus. Jesus afirma: hoje a salvação entrou nesta casa. Este homem que também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Às vezes desacreditamos de tantas pessoas, e este desacreditar exatamente às vezes brota da nossa humanidade, porém todo mundo tem uma chance, uma segunda chance, como falamos. Zaqueu, ele foi, ele quis, ele teve atitude, mesmo de estatura baixa, como diz o texto, fisicamente, grande de coração. E esta mesma grandeza do coração de Zaqueu fez com que Jesus foi até a casa dele. Se Jesus hoje, fisicamente, como homem que ele era e é, fosse visitar a nossa casa, como encontraria a nossa casa física? Jesus hoje entrando na nossa casa interior, que é a nossa mente, como ele vai encontrar a nossa casa interior? Bagunçada, coisas a serem feitas. Arrume a casa primeiro para acolher Jesus. Não é assim que fazemos quando recebemos uma visita em casa? Não é mesmo, Adilson? Preparamos a casa. Quando você recebe um filho que estava muito tempo fora estudando, você faz a comida que ele gosta, você prepara o quarto que ele dorme. É assim que precisamos também acolher o Senhor aqui dentro de nós. Preparar o nosso coração para sempre recebermos Jesus. E como que nós estamos recebendo Jesus? Hoje é terça-feira, dia deste novenário perpétuo do Senhor das Santas Chagas. Vamos acolher o Senhor de forma verdadeira e constante, para que a graça dele se faça presente em nós. Vamos cantar com esta canção que o Carlos preparou para nós, acolhendo esta meditação, acolhendo este novenário de Jesus das Santas Chagas. Cantemos. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Jorge, vamos à nossa oração final, a nossa bênção, Padre. Vamos à nossa oração, rezar por todos que estão em casa, muitos nos hospitais nesta manhã, e que o Senhor das Santas Chagas derrame uma gota do seu sangue sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, e possa livrar você de todos os males. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, Padre Jorge. Até amanhã, Dilson. Até amanhã. Deus te abençoe. Muito boa a reflexão de hoje, hein? Muito boa, como todos os dias. Na sequência, o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Eu e o Padre e toda a equipe voltamos amanhã. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. É a esperança certa